de agradecer a presença aqui dos debatedores, panelistas, juntamente com a Issa, representada agora pelo Olímpio, a quem eu passarei a palavra e que vai moderar o painel. Bom, essa é a última atividade de um formato, de um modelo que pela primeira vez o IDET traz ao mercado. E pelo que nós estamos conversando com os usuários, companheiros congressistas que aqui estão, o evento foi bem aceito, quer dizer, o formato foi bem aderente. Portanto, pode ser que a gente, no segundo semestre, possa repetir, ainda mais com esse tema GRC, que é um tema que está evoluindo, né? Está em ebulição. Bom, dito isso, a gente tem alguns recadinhos rápidos, tem uma ficha de avaliação dentro da pasta de congressista, se vocês puderem devolver na secretaria ao final, eu agradeço. O certificado digital estará sendo encaminhado no prazo máximo de uma semana. Todas as palestras aqui, todos os debates aqui, os painéis foram gravados e também estarão disponíveis na internet através de uma senha que será disponibilizada. Fora isso, em nome da promotora, em nome da Issa, gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos e passar a palavra aqui para o Olímpio. Boa tarde a todos. Vamos iniciar fazendo a apresentação dos nossos panelistas. Então, da esquerda para a direita, nós temos a participação do Roberto Brentano, né, que é diretor técnico da PBTI. Ele é um profissional com larga experiência em ambientes de médio e grande porte na área de tecnologia, tendo realizado diversos projetos de implantação de data centers, de governança e segurança da informação. Tem conhecimento também de várias plataformas de TI, mainframe, ambiente distribuído, e atualmente atua como consultor nestas áreas há mais de 20 anos. Portanto, uma experiência bastante significativa, tanto na área de TI quanto de segurança da informação. Aqui no meio nós temos a presença da Viviane Sueiro Magalhães, que é gerente de compliance e auditoria interna da ACD, que é a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ela vem substituir o João Otaviano, que é o presidente dela. Veja que responsabilidade em Deus. A Vivi é graduada em Direito e possui MBA em Gestão Empresarial da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Ela trabalhou 11 anos na indústria metalúrgica e nas áreas financeira e de custos. Ela também foi responsável por diversas áreas na ACD, como área financeira, orçamento, prestação de contas aos órgãos governamentais por mais de 7 anos. E atualmente responde pela área de compliance na instituição, na ACD, acumulando as gerências de compliance e auditoria interna. Aqui à minha direita, temos então o Edmilson, que é responsável pela Information Security da Braskem. Ele é o Security Officer da Braskem, responsável pela gestão de segurança da informação e adequação de processos de TI a questões como governança, riscos e controles. E é um profissional que atua há mais de 10 anos na gestão da segurança da informação, tendo passado por empresas como PepsiCo, Jornal Estado de São Paulo e IBM. E esse que vos fala é o Olímpio, né? Sou membro da diretoria da ISA Brasil e sou responsável pela área de GRC na Proxys Contact Center, né? A minha formação é engenheiro eletrônico, com mestrado em informática, também já com alguns anos aí de experiência na área de informática, não vou dizer quantos para não confessar a idade. Mas o que eu observo, e é esse um tema que eu vou provocar por essa apresentação inicial, é a dificuldade de você explicar para o povo, ou seja, não é só para a alta administração, o que é o GRC, né? Eu até relato uma cena que eu vi acontecer e que obviamente me deixou por um lado surpreso, mas por outro lado preocupado em tentar traduzir para o restante da organização onde eu trabalho, que é a GRC, que o pessoal faz aquele processo de integração e a menina lá do Recursos Humanos me apresentou assim quase como se fosse uma espécie de ornitorrinco na organização, né? Ela veio e falou assim, olha, o Olímpio ele é responsável aí pela área de GRC, que eu não sei bem o que é e não consigo entender o que ele faz. Jogou para baixo, né?
Aquilo me deixou assim em profunda angústia, né? Tentei explicar para ela o que era o G, o que era o R, o que era o C, até que eu resolvi traduzir por um acrônimo muito fácil delas entenderem. Disse assim: olha, você pode explicar que é gente realmente chata, porque eu chateio do porteiro ao presidente, né? No sentido de fazer com que as coisas funcionem. É uma dificuldade imensa, muitas vezes, as pessoas entenderem a junção dessas três letrinhas. É por isso que a gente rapidamente vai trazer aqui os conceitos de órgãos que têm, obviamente, autoridade para falar a respeito. E para falar de governança, a gente buscou a definição que o IBGC, que já foi mencionado aqui também por outros, como Pedro Bezerra, Luiz Gustavo, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, para que alguém consegue, vamos fazer um teste oftalmológico, você consegue ler ali a definição? Consigo. Então, por favor. Definição. Governança corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. Então, observem, há um ecossistema, como já foi dito aqui anteriormente no painel, em que há diversos papéis envolvidos. O dono da empresa, ou os donos, os acionistas, né? Eu vou voltar para você que deu o resto. O pessoal que realmente toca o barco, que são os gestores, né? E a turma que controla essas organizações, que pode ser o governo, as associações de classe, etc. Ou seja, como diria o meu amigo Astro, os biodigestores, né? Quem? Ou seja, esses são os atores principais que estão envolvidos no processo de governança, né? Os que puseram dinheiro na empresa, os que recebem dinheiro para tocar o dia a dia e aqueles que têm que controlar se a empresa está fazendo o seu papel na sociedade. Está claro até aqui? As boas práticas de governança corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para a sua longevidade. Então, mais uma vez, parafraseando o Astor, que mencionou a questão da perenidade da empresa, da sustentabilidade da empresa, né? Ou seja, a governança, ela tem uma missão quase sagrada de fazer com que a empresa continue viva, né? Isso até nos leva a refletir se a empresa pode ser vista como um organismo vivo, tanto é que elas nascem, vivem e algumas morrem, né? Muitas morrem, né? Sob esta ótica, o que seria GRC? A gente está no G, né? Então agora vamos fazer um teste aqui, para não dizer que eu sou feminista, o E. Definições. Gerenciamento dos riscos é o processo de gerenciar riscos a operações, ativos ou indivíduos resultantes da operação de um sistema de informação. Isso é o potencial impacto de uma dada ameaça a uma entidade, ativo e a probabilidade de ocorrência dela. Essa é uma definição do NIST. O NIST é como se fosse a BNT para a parte de tecnologia da informação dos Estados Unidos, né? E aí, mais uma vez, voltando à apresentação do Luiz Gustavo, o risco é não só a probabilidade de um agente de ameaça explorar uma vulnerabilidade da entidade, né? Ou seja, de um ativo, alguma coisa que tem valor para a empresa, pode ser pessoas, operações, indivíduos, etc. Mas também o impacto desta exploração da vulnerabilidade, tá claro? Então, aí a gente diz assim, poxa, então você juntou a governança, que muitas vezes as pessoas entendem como ser governante da empresa, e eu diria humildemente que governança está mais para ser o mordomo, a governanta da empresa, ou seja, aquela que vai prestar contas ao dono, aos donos, aos interessados do que está acontecendo dentro da organização, do que exatamente uma autoridade majestática que vai dizer o que a empresa vai fazer e para onde vai, né? Agora vamos voltar aqui ao mundo feminino, pedindo aqui a nossa amiga Terezinha que leia a definição de compliance. Conformidade é o processo de garantir aderência às políticas de segurança, determinações governamentais,
legislação vigente e padrões do mercado, normas e regulamentações. Essa definição, obrigado, que é a definição do Official Guide do CISP, né, que é a Certificação Internacional de Segurança do S-Square, ela coincide com tudo que também já foi dito aqui sobre compliance, né? Ou seja, há leis que você não deveria poder deixar de seguir, né? Ou seja, você deveria segui-las, e há normas e regulamentações ou autorregulamentações, como é o caso do PCI e DSS, que foi falado aqui também em muitas ocasiões, e que isto tudo cria também um ambiente no qual, e aí a gente volta a falar em ecossistema, no qual a empresa precisa sobreviver e garantir a sua continuidade, perpetuação, a sobrevivência da empresa como um organismo vivo, né? Então, aí também tem esse quadrinho que eu acho bastante interessante, que a Wikipedia coloca de uma forma bem fácil de entender, ou seja, a governança, através de suas políticas internas associadas à gestão de riscos e as regulamentações externas de compliance, ela transforma as operações geridas em eficácia, eficiência e efetividade, ou seja, torna a empresa competitiva e garante a sua sobrevivência no mercado. Se a gente pudesse fazer uma comparação para o leigo entender melhor o que seria GRC, eu ousaria dizer que GRC está para as empresas, as organizações, como a medicina está para o ser humano, né? E é óbvio que, assim como a gente não vai a um veterinário se consultar para si mesmo, depende, né? As empresas deveriam buscar a consulta na questão do GRC com pessoas realmente capacitadas a lhe atender no sentido de diagnosticar as suas doenças, porque há organizações que adoecem e morrem, e principalmente como tratar essas doenças de forma saudável, ou seja, a mantê-las vivas, a mantê-las sustentáveis. Então nós estamos falando realmente de uma questão de sustentabilidade empresarial. Então eu agora gostaria de calar-me, né, e passar a palavra aos nossos panelistas, partindo da seguinte questão, né? Sob esse ponto de vista de tudo que a gente já discutiu aqui hoje, como é que a gente poderia definir GRC de uma forma simples, né? Ou seja, quais são as visões que se pode ter dessa questão, desse conceito de GRC, à luz de tudo isso que se discutiu e não apenas dessas definições que eu apresentei. Por favor, se manifestem. Boa tarde a todos, né? Apresentando, como o Olimpíada apresentou. Bom, eu queria colocar algumas questões que o Olímpia colocou aqui, as definições de governança, risco e compliance. Uma das coisas que eu entendo como GRC não é a soma de compliance, de risco e governança, e sim uma simbiose entre essas funcionalidades. O que quer dizer isso? Pegando o exemplo que o Olímpio disse, não adianta você falar que a medicina é você ir num médico para o coração e um médico, um ortopedista, e cada um deles dá um remédio diferenciado antagônico. Então, o que você vê, e aí, como alguém mais focado em TI, eu falo muito, é aquela história de quando você vai dizer que vai monitorar a sua tecnologia e você tem silos monitorando você tem uma área que monitora seu banco de dados, você tem uma área que monitora seu ambiente operacional, suas aplicações, etc. O que você tem? Você tem áreas fazendo exatamente o que tem que fazer, conforme os conceitos, mas elas não interagem em simbiose, em harmonia. Então, o GRC é mais do que a soma. Ele não é G mais R mais C. Ele é GRC. Ou seja, ele é uma simbiose entre todas essas funcionalidades. Tá? Por quê? Porque você está falando em governança, você fala em processos de estratégia. Quando você fala em processos, você não fala só dos processos de negócio, você fala dos processos de TI, dos processos de análise de risco. Então você tem que ter governança dentro das análises de risco, você tem que ter governança dentro do processo de compliance, você tem que ter automação e tecnologia em cima da governança. Então essa união, essa simbiose é GRC. Então eu não tenho nada a pôr a mais no que tem o conceito, mas
quero colocar claro que GRC, no meu entender, é a simbiose, a reunião desses conceitos, tá? Bom, trabalho numa instituição, né? E aí a gente começa se perguntando o que uma ONG pode falar para empresas, né, para empresários a respeito de GRC. A CD tem 64 anos e vai fazer, né, esse ano 64 anos, e ela foi criada para trabalhar com sequelados de poliomielite, que já está erradicada. Tem no nome, tem no DNA, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Hoje a gente já tem metade de adultos e metade de crianças. Então, eu acho que para a perenidade, para a sustentabilidade, a empresa ela tem que se reinventar. E cada passo que eu dou na reinvenção de um negócio, na reinvenção de uma empresa ou na reinvenção de uma instituição, eu tenho que passar obrigatoriamente por governança, eu tenho que estar vendo o que os meus stakeholders estão esperando, o que eles podem contribuir para aquele resultado. Eu tenho que gerenciar os riscos, porque eles mudam ao longo do caminho, e eu tenho requisitos legais, requisitos de negócio, no nosso caso, requisitos técnicos de saúde, diferentes ao longo do tempo. Então, se eu não tenho esses 3 elementos aí, parafraseando o Brentano, em simbiose, eu vou perder o pé. Em algum momento eu não vou conseguir caminhar, ou eu vou caminhar e vou precisar refazer algumas coisas, porque a reinvenção ela é constante, e para eu me reinventar eu sempre passo por governança, sempre passo por risco e sempre passo por compliance, por conformidade. E assim, compliance é um termo novo, né? Aqui no Brasil, pelo menos, a gente treinamento, tudo, a gente tem que explicar o que é compliance, tem que desmistificar a palavra em inglês, principalmente dependendo do público. Se você está com um público aí diverso, você tem que desmistificar e falar. Só que estar em compliance, ser em compliance é uma obrigação que sempre existiu, né? É uma coisa que ser ético ou ter um código de conduta, mesmo que isso não estivesse escrito, não fosse uma exigência de nenhum órgão regulador, as relações humanas, no mínimo as relações humanas, elas precisam estar pautadas em ética. Então, essa reinvenção das empresas e esses termos que passam a ser muito claros agora, porque tem definições, eles sempre existiram, né? E agora é um compromisso ainda maior da gente que isso está definido e está pautado e está colocado aí numa série de compromissos, de normas e tal, que a gente faça isso virar realidade dentro das organizações, porque sem isso não dá para evoluir mesmo. Os colegas já cobriram bem o assunto, né? Eu tenho a acrescentar é o seguinte: hoje nós vivemos num mundo de negócios que muda constantemente, né? A realidade de negócio que nós temos hoje nas empresas, organizações, é muito diferente daquilo que nós tínhamos há 10, 20 ou 30 anos atrás. E hoje a gente tem, na verdade, que gerir expectativas, seja do acionista, seja do presidente da empresa que tem expectativas,